Voltamos à Comissão Executiva, falamos dos 30 anos de adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia. Falamos com Isabel Meireles e António Neto da Silva. António, a palavra é sua agora. Nestes 30 anos de adesão à União Europeia, há pouco falava da questão da coesão e da paz na Europa, mas também tocou aí num ponto que diz respeito ao acentuar das diferenças por causa da competitividade que nos era exigida. Essas diferenças hoje em dia notam-se ainda mais? Eu vou em primeiro lugar dizer o seguinte e relembrar um homem extraordinário que foi Hernani Lopes e que, apesar das pessoas não saberem, já passou tanto tempo que eu acho que posso dizer isto de uma forma aberta. Hernani Lopes foi o nosso embaixador na Alemanha e ele foi o grande responsável por quase todo o processo de adesão à União Europeia, mas o grande responsável por Portugal não ter descambado num determinado momento, quando Henry Kissinger decidiu que Portugal deveria ser o equivalente a uma Cuba na Europa para vacinar de vez os europeus relativamente ao comunismo. Esta era a atitude do governo dos Estados Unidos. Henry Kissinger estava, na altura, e era o homem poderoso do governo dos Estados Unidos. E foi precisamente Hernani Lopes que convenceu o chanceler alemão da altura a suportar Portugal, a aguentar Portugal e a abrir as portas da Europa a Portugal. Isto não se sabe, mas é bom que os homens que tiveram responsabilidade na construção e eu quase diria na salvação de Portugal relativamente a um regime comunista saibam que, de facto, o governo dos Estados Unidos, na altura, tinha esta posição e, portanto, era por aí que se iria, se não fosse Hernani Lopes, ter convencido o chanceler alemão de que Portugal teria que entrar para a União Europeia, para a CE na altura. E por isso também Portugal pediu a adesão antes da Espanha, quer dizer, houve toda uma sucessão de factos que até 1978, em 78, quando se inicia o processo que nos levou à adesão, ainda estávamos muito frescos relativamente a 1974 e aos desmandos que aconteceram e que são normais numa mudança de regime feita da forma como foi, e, consequentemente, é preciso ter em conta este homem fantástico que foi Hernani Lopes. Relativamente à questão grega, eu estou convencido que se vai chegar a acordo, porque não é por meia dúzia de milhares de milhão de euros que se pode pôr a construção europeia em causa. E, portanto, os credores internacionais, e particularmente o Fundo Monetário Internacional, que não tem outra visão a não ser a visão do dinheiro, terá que se conformar com aquilo que for possível a Grécia dar, porque já estes países deram bastante mais do que aquilo que deveriam ter dado. E quem é que neste momento pode estar a pôr em causa a construção europeia, António? São os próprios países ou é... Ouça, o Fundo Monetário Internacional não tem alma. É uma entidade sem alma. Já viu que há dissensões entre o BCE, a Comissão e o Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional é que tornou impossível o acordo. É claro que é sempre mais fácil atirar as culpas para os mais fracos. O governo grego é evidente que a Grécia tem que fazer reformas. Há coisas que não podem continuar como estão, mas o certo é que o governo grego tem estado a procurar fazer concessões e numa negociação, e particularmente numa negociação deste tipo, feita por patriotas, faz-se bluff até ao fim. A gente pode estar disposto a ceder, mas vai fazer bluff até ao fim. O grande problema do mundo hoje, e é por isso que nós estamos nestas circunstâncias, é que as pessoas foram feitas para serem amadas e as coisas foram feitas para serem usadas. Aquilo que o Fundo Monetário Internacional e que uma grande parte dos credores internacionais fazem é usar as pessoas e amar as coisas e, em particular, aquilo que se chama dinheiro. Que, bem vistas as coisas, para quem já tem tanto, como o Fundo Monetário Internacional, não acrescenta nem diminui coisa nenhuma. Quando muito, evita que algumas pessoas sejam despedidas no Fundo Monetário Internacional por não terem conseguido espremer até ao tutano a Grécia ou qualquer outro país que tenha a infelicidade de ficar sob a alçada do Fundo Monetário Internacional. E, portanto, eu estou absolutamente convencido que esta semana ainda vai haver um acordo entre as duas partes
mas estou absolutamente convencido que o governo grego está a fazer o seu trabalho como deve fazer. Como deve fazer. Isabel... Relativamente a outros países que entraram, que a Isabel se referiu, como a Hungria, etc., é evidente que eles também entraram em estado de necessidade, como nós entramos na altura, para escapar a uma comunização, se quiserem, de Portugal. Eles entraram para ter o backing da União Europeia relativamente a um processo que os leva a uma situação bastante mais democrática que aquela que eles têm conseguido. Repare que os países que saíram da União Soviética estavam habituados a uma nomenclatura que funciona como uma máfia. E estes países é muito difícil libertarem-se disso. Alguns conseguiram, de uma forma notável, como a Polónia, outros estão com graves dificuldades, como a Hungria, mas estando enquadrados numa área democrática como a União Europeia, eles não têm, quer dizer, não há outra saída a não ser seguirem a via democrática. E, portanto, também por isso eles pediram a adesão e nós temos que os ajudar. Todos nós na União Europeia temos que os ajudar a fazer essa consolidação. Relativamente aos desequilíbrios de desenvolvimento regional, é evidente que um dos problemas que Portugal tinha, e muitos outros países têm, é conhecida a frase Paris é le désert français, quer dizer, há Paris e do resto é um deserto. As coisas não são assim, mas são quase em termos económicos. 20% do produto interno bruto francês é produzido em Paris. 20%, Paris não é 20% de toda a França, é uma minúscula parte de toda a França. Bom, em Portugal nós temos uma dicotomia entre um interior subdesenvolvido e um litoral muito desenvolvido. Ou melhor, desenvolvido aos níveis europeus, praticamente. Aquilo que se esperava, obviamente, é que o mercado fosse reforçar esta tendência de concentração da atividade económica nas regiões onde havia economias de escala, como era o caso de Lisboa, Porto, Braga, Guimarães, etc. Portanto, a faixa litoral de novo. E, precisamente por isso, pôs-se em funcionamento um Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, suportado por uma parte ínfima, é verdade, do orçamento europeu, na medida em que cerca de 75% do orçamento europeu era para aquela brincadeira de fundo de garantia agrícola, só interessava à França e praticamente não interessava a mais ninguém, mas, portanto, eram verbas pequenas, mas para Portugal, dada a dimensão do nosso país, eram grandes, dando a esperança de que seria possível, através do incentivo, de incentivar as empresas através de apoios financeiros para se localizarem nas regiões que chamávamos e chamamos menos favorecidas, que elas se localizassem lá e criassem uma matriz input-output na região que permitisse o crescimento dessa região por autoacumulação de vendas e compras entre essas empresas. Bom, aquilo que aconteceu é que a maior parte dessas empresas acabava por estar dependente dos mercados do litoral. E aquilo que aconteceu é que, de facto, ao localizarem-se ali, não tinham capacidade para ser competitivas durante muitos anos. E particularmente quando as fronteiras se abriam relativamente a concorrentes internacionais. E, portanto, por isto mesmo, e aí não acho que tenha havido uma falha, mas apenas uma vontade de desenvolver o interior e fazer com que todos os portugueses estivessem localizados onde estivessem, se sentissem a participar nas vantagens da integração europeia. Infelizmente, esse efeito não se produziu. E, portanto, mantém-se, eventualmente acentuaram-se até os desequilíbrios de desenvolvimento regional e de produto interno bruto per capita entre as regiões mais desenvolvidas e as regiões menos desenvolvidas. Isabel, este desequilíbrio de que o António fala também se acentua relativamente a países do Sul e países do Norte da Europa e, neste caso, da União Europeia. Continua-se a falar aqui numa Europa a duas velocidades. Eu acho que há mais velocidades, acho que é quase como aqueles carros altamente tecnológicos que acho que já têm 7 velocidades, não é? Isto contando com a marcha atrás. Porque há países que nesta altura estão claramente em marcha atrás. Estão em marcha atrás. Vamos ver, ainda não percebemos exatamente quais são. Digamos que precisamos de clarificar o desfecho da questão grega. Precisamos de clarificar o referendo no Reino Unido, porque se sair a Grécia da zona euro ou mesmo da União Europeia, ou sair o Reino Unido da União Europeia, não é exatamente a mesma coisa. O peso específico destes países é muito diferente. Porque a Grécia, por alguns países, é quase tida como um peso e é desejável que saia? Para alguns países, sim, para algumas instituições também.
Eu considero que o projeto, embora de todo em todo não esteja de acordo com algumas metodologias usadas neste momento pelo Syriza, temos que ver, digamos, o todo e a filosofia subjacente a esta construção europeia, que é uma solidariedade entre os povos. Portanto, nesta solidariedade, nós não podemos deixar cair, independentemente de haver ou não danos colaterais designadamente para Portugal, mas essa é a filosofia que está subjacente ao projeto da União Europeia, é uma solidariedade cada vez mais forte entre os povos e designadamente com o povo grego. Mas isso tem-se verificado, Isabel? Essa solidariedade ainda existe? Eu acho que ainda existe, algumas vezes disfarçadas. Veja, por exemplo, Juncker. Juncker é, se calhar, o último pai fundador que tem o espírito, pelo menos, dos pais fundadores de Jean Monnet, de Schuman, e que tenta levar, por isso é que os britânicos votaram contra ele, tenta levar esta Europa para o caminho das suas fundações, que é uma Europa equilibrada, uma Europa solidária, uma Europa unida, uma Europa que seja comercialmente forte, politicamente forte, economicamente forte, e por isso é que neste momento estamos a dar um passo, vamos ver como é que ele vai correr, que é a negociação do Tratado Transatlântico, e não nos podemos esquecer que esta Europa tem internamente todas estas variáveis, qual cubo de Rubik, mas também tem variáveis externas. É que a Europa está ameaçada internamente nas suas fronteiras por estas fragilidades dos países e problemas mesmo profundos, mais do que fragilidades, mas também temos a questão migratória. Ouça, esta tragédia das pressões migratórias provavelmente vai implicar que uma parte da Europa, um dos pilares da Europa, que é a livre circulação no espaço Schengen, se calhar um destes dias, seja, já não digo que se termine com ela, mas pelo menos que seja suspensa. Temos a questão da Rússia, temos a questão energética, temos a questão da Ucrânia, temos a questão das guerras comerciais, do dumping social, económico e outro de países, por exemplo, como a China. Ou seja, temos um conjunto de ameaças externas que deveriam, normalmente, é esse sempre... unir mais os Estados? Exatamente. Quando uma ameaça externa vem, normalmente os Estados juntam-se, como nas famílias, não é? Juntam-se e tornam-se mais fortes e coesos. Portugal, obviamente, que tem também as suas fragilidades, mas para voltar, se quiser, ao início, não há dúvida que nós beneficiamos muito, o rendimento real das famílias duplicou, embora com desaceleração no início do século, não evoluímos de forma igual, equilibrada e mesmo, diria, sustentável. Aderimos ao euro fazendo cosméticas no déficit orçamental da dívida pública, não percebendo que isto era um projeto de longo prazo, que não era apenas aderir à terceira fase, passar à terceira fase da União Económica e Monetária e ter como adquirida a moeda única, e isso de facto transformou-nos, porque a dívida transformou-se em dúvida relativamente ao projeto europeu face aos níveis de desemprego, atingiu em 2013 16,2% e o emprego jovem 38,1%. Tivemos vulnerabilidades, estamos em último lugar em termos de educação básica e superior nos países, mas, por outro lado, também estamos muito à frente de muitos países em termos de saúde, gastos com a saúde, com a segurança social. De facto, ao contrário daquilo que se pode pensar relativamente a outros Estados, temos um welfare state bastante sólido, de que os portugueses
portugueses não têm, muitas vezes, consciência, como Vítor Gaspar dizia, de boa memória, o Estado que os portugueses pretendem não é exatamente o Estado pelo qual eles estão dispostos a pagar. Portanto, há aqui muitos pontos fortes. E, de facto, a saúde, a mortalidade infantil, as estradas, a diminuição dos acidentes e das mortes nas estradas são os elementos fortes, digamos. A imigração, o desemprego, a educação, a quebra do consumo global da população portuguesa, digamos, são os pontos frágeis, sobretudo a partir do século XXI, em que foi marcado, diria eu, pela admissão de António Guterres, na sequência de autárquicas, que dizia que o país estava num pântano, mas não era só num pântano político, eu acho que ele teve consciência ele também não que era um pântano decisões, económico, exatamente, não queria agradar a gregos e a troianos. António, só para terminarmos, estamos nos minutos finais, há pouco falava da questão grega e do facto dos gregos estarem a defender o seu interesse nacional. Portugal, ao longo destes 30 anos, soube defender os seus interesses nacionais face às imposições, muitas vezes, que vinham de Bruxelas? Há imposições que vinham de Bruxelas, como, por exemplo, a passagem para a legislação nacional da legislação europeia, que tem que ser feitas. Trata-se do acquis, portanto, a transposição do acquis communautaire para Portugal. É evidente que, relativamente a imposições de Bruxelas, eu não identifico imposições em si. O que nós temos é uma relação com a Troika, que é uma relação demasiado soft. Podemos discutir, nós temos... Mas isso mais recentemente, ao longo destes anos, houve políticas comuns, aplicadas também a Portugal, que muita gente contesta e que dizem que minaram o caminho económico português. Não me parece. Quer dizer, se me disser que fomos pagos para arrancar árvores e videiras e não sei o quê, que isso não devia ter sido feito, muito bem, mas as regras do jogo eram aquelas, nós não éramos obrigados a arrancar, só arrancamos porque víamos dinheiro disponível para que isso fosse feito. Portanto, eu não vejo, em termos de imposição de Bruxelas, nada que seja claramente mau. Eu vejo, enfim, não é apenas diferença de estilo, que poderíamos ter sido e deveríamos ter sido bastante mais duros nas negociações com a Troika e isso aí lamento muito. Tenho pessoas que admiro no governo, entre as quais, por exemplo, a Ministra das Finanças, pela sua coerência, mas o meu estilo não teria sido aquele se fosse eu o Ministro das Finanças ou se fosse eu o Primeiro-Ministro. Catarina, deixe-me só complementar relativamente a este processo negocial. Havia regras pré-estabelecidas para nós, como todos os países vieram a aderir, e a regra é a maioria qualificada. Ou seja, nós podíamos à vontade votar contra determinadas decisões que considerávamos lesivas do interesse nacional, que não nos valia de nada, porque sendo as decisões adotadas por maioria qualificada, ou conseguíamos uma minoria de bloqueio de outros países que se juntassem a nós, ou se votávamos em minoria, então, obviamente, teríamos que as adotar necessariamente. Não é verdade que não tenhamos defendido genericamente em todos os dossiês o interesse nacional. O que acontecia é que o interesse nacional muitas vezes não era suficiente para congregar outros interesses nacionais que impedissem a adoção daquelas decisões e, sobretudo, todo o processo comunitário muitas vezes entra em solavancos fruto das políticas nacionais. Quando o Luxemburgo entrava em eleições, obviamente, já sabíamos que tínhamos travado a imigração e as questões sociais. A Irlanda, quando entrava em eleições, era as pescas, a França era a agricultura, etc. Portanto, isto é extraordinariamente complexo. Esta tomada de decisão pelas instituições, juntamente com os interesses dos Estados, eu diria mesmo que é um milagre que ainda consigamos ter União Europeia com esta complexidade da tomada de decisão. António, para terminar. Catarina, para terminar, só dizer o seguinte: aprende-se logo no primeiro ano das faculdades de Economia que a questão económica fundamental é que os recursos são escassos e as necessidades são sempre múltiplas. Ou seja, à medida que nós satisfazemos necessidades, nascem necessidades adicionais e, portanto, nunca nenhum povo quer a União Europeia que gostaria de ter, ou, claro, ou tem o país que gostaria de ter,
porque, à medida que as necessidades são satisfeitas, há sempre outras necessidades que surgem e os meios são escassos para responder a tudo. Só uma questão relativamente à frase do Vítor Gaspar, que a Isabel referiu. É evidente que os portugueses não têm o Portugal que gostariam de ter, mas é verdade que se o Estado fosse bastante mais pequeno, os portugueses teriam um Portugal mais perto daquilo que gostariam de ter. É verdade que sim. António, Isabel, muito obrigada pela vossa participação aqui neste Comissão Executiva. Haveria mais para falar, mas chegámos ao limite do nosso tempo. Tivemos a falar sobre os 30 anos de adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia.